Bom dia, bonjour para vocês nessa terça-feira. Mais uma aula desse Macarrão Talk começando agora. Priscila Catapan aqui ao vivo falando da França para você que está aí no Brasil, você que está em Portugal, você que está em Angola, você que é brasileiro, brasileira, português e que está em qualquer lugar do mundo. Vou começar essa aula aqui agradecendo pela presença. 105 semanas aqui toda terça-feira batendo o cartão, batendo presença. Para quê? Para eu ensinar mais a vocês sobre o mundo da confeitaria e o mundo dos macarrons e para eu aprender mais com vocês também. Então é uma troca muito legal que a gente tem por aqui. E olha, eu falo para vocês, se 105 semanas já se passaram não somente graças a mim, mas graças a vocês também que estão sempre aqui comigo e sempre me dando ideias de temas. É graças a vocês também que tudo isso funciona, gente. Então, muito obrigada. Queria agradecer mesmo de coração, começar essa aula agradecendo, uma gratidão profunda que eu tenho aqui por cada um de vocês, o carinho que eu tenho. Eu chego até a me emocionar de verdade de imaginar. Eu não imaginava, na verdade, que na aula de número 1, há 2 anos atrás, a gente ia estar aqui hoje. E eu acredito profundamente, gente, principalmente para vocês que estão aí no Brasil, que a confeitaria brasileira está sendo elevada a outro patamar graças a vocês que têm cada vez mais consciência de que somente o conhecimento, somente os estudos vão elevar a confeitaria de vocês para outro patamar. E eu também quero agradecer aos professores de excelência. Temos muitos professores de excelência no Brasil, professores de confeitaria que são excelentes. Então quero agradecer também esses professores que transmitem conhecimento de verdade, porque hoje está difícil, viu? Nessa era digital nós temos pseudo professores, né? E temos professores de verdade. Então quero agradecer tanto aos alunos, tanto aqueles amadores que estão aqui comigo e que acreditam que somente o conhecimento liberta a gente dessas crenças limitantes, né? Não somente na área da confeitaria, mas em outras áreas da vida também. Gente, eu sou assim, quem me conhece sabe que eu gosto de filosofia, né? De vez em quando eu venho aqui filosofar, mas acho que é importante a gente filosofar também, né? Não somente ficar nesse modo automático. Então aproveito essas aulas do Macarrão Talk mesmo para conversar com vocês. É como se a gente estivesse aqui em casa, né, batendo papo. Eu sinto que vocês estão aqui na minha casa, batendo papo comigo. Então eu me sinto à vontade para falar do que eu quiser e para ouvir também o que vocês têm para me falar. E falando em ouvir o que vocês têm para me falar, eu ouvi o que vocês me falam muito, porque vocês não param de me perguntar, tanto aqui no YouTube, quanto lá no Instagram, quanto os meus próprios alunos, sempre me perguntam: Pri, olha, torre de macarrão é um arraso. As pessoas amam. Assim que eu posto uma foto de uma torre de macarrão, chove de gente querendo encomendar. Mas eu não faço ideia de como cobrar por uma torre de macarrão. Dá uma olhada aqui, ó, nessa torre de macarrão. Dá uma olhada nessa coisa linda aqui. Gente, imagina uma torre de macarrão dessa daqui num casamento. Dá uma olhada nessa outra torre de macarrão aqui. Vamos ver se a gente consegue colocar aqui uma foto para vocês. Olha só, que linda. Essa foi a última torre que eu fiz para um casamento aqui na França. Vocês sabem que eu já não trabalho mais com encomendas e essa torre aqui foi feita para um casal muito especial, um casal de amigos, ele francês, ela tailandesa, e se casaram aqui na França e pediram para eu fazer uma torre de macarrons em degradê combinando com a decoração da festa. Essa foi a última torre que eu fiz aqui na França, né?
e foi simplesmente a rainha da festa, né? Depois da noiva, é claro. A rainha da festa foi essa pièce montée, né? O pièce montée é como a gente chama a torre, né? Torre de macarrão, torre de choux, a gente chama pièce montée, uma peça montada, né? Uma sobre a outra. E é verdade, realmente, que torre de macarrão é assim um estrondo, porque é muito bonito, é muito delicado, é muito elegante, né? Então, cada vez mais as torres de macarrons estão se tornando estrelas da mesa de doces. Inclusive, os macarrons estão ganhando cada vez mais espaço. Por exemplo, estão substituindo os bem casados, né? O bem casado, que já é um doce bem antigo, apesar do macarrão também, né? O macarrão, ele tem mais de 400 anos, né? É claro. Mas no Brasil o macarrão tá chegando agora, então tá ganhando muito espaço. O valor do macarrão comparado com o valor do bem casado, ele é muito similar, né? E para quem produz os macarrons, para quem fabrica e conhece entre a diferença entre o tempo para você produzir um bem casado e o tempo para você produzir um macarrão, eu tenho diversas alunas que antes focavam somente em bem casados e hoje só focam em macarrons, porque a produção é muito, muito, muito mais rápida, né? O bem casado, ele é fácil de fazer, porém ele demanda muitos processos, né? O bem casado verdadeiro, ele é pingado, né? Ele tem um bom recheio de doce de leite, pode ter outros recheios também. Ele é banhado, em seguida ele é embalado no papel celofane, em seguida ele é embalado num papel mais especial, em seguida você tem que fazer o laço. Então é um trabalho muito grande, um trabalho na produção que toma muito tempo, quando no final das contas o valor unitário vai ser bem parecido com o valor do macarrão. Para quem não conhece o valor do macarrão, para quem trabalha em casa, tá? Ou para quem tem um ateliê, vai ficar ali em torno de 5 a 7 reais a unidade, tá? Para quem tá me ouvindo hoje, estamos no ano de 2024, talvez você esteja vendo esse vídeo aqui em 2034, daqui a 10 anos, quando a inflação será outra, e você vai falar assim, meu Deus, na época eles vendiam macarrons a 7 reais, hoje está custando 15, então isso é totalmente possível, tá? Mas em 2024, essa é a média do valor praticado no Brasil. Não tem certo, não tem errado, tem gente que vai vender mais caro, tem gente que vai vender ali nessa média, tá? Não tem certo, não tem errado, eu sempre falo para vocês, percepção de valor é o que faz o valor do produto. Então, se o seu cliente tem uma percepção de entrega muito grande, de autenticidade, de personalidade, de exclusividade, ele vai pagar mais pelo seu doce. Isso não tenho dúvida. E, gente, quando a gente trabalha com torres de macarrons, geralmente não, é 100% de certeza que alguém que vai encomendar uma torre de macarrons está encomendando uma torre para um evento, para um momento especial, né? Caso contrário, se a pessoa quer somente degustar o macarrão, ela vai encomendar uma caixinha e tá tudo certo, ela não vai encomendar a torre. Então, tenham em mente que se vocês querem trabalhar com torres de macarrons, isso significa que vocês vão estar trabalhando com eventos, né? Pode ser aniversários, pode ser batizados, pode ser casamentos, pode ser 15 anos, enfim, tá? Pouco importa o evento, é um evento. E quando a gente fala de evento, geralmente alguém que tá comemorando uma data especial, né? Que seja uma dessas datas que eu acabei de mencionar, ou um aniversário, ou um casamento, ou um batizado, é uma data única. E quando a gente fala de único, a gente está falando de exclusividade, é exclusivo para aquele momento. Então, essa exclusividade, ela deve ser transferida
no valor que você vai cobrar do seu cliente. Aí é que tá o X da questão, né? A dúvida dos alunos é, mas como que eu faço para cobrar, então, do meu cliente? A primeira coisa que você deve fazer quando você quer trabalhar com torres de macarrão é o seguinte. Eu tenho aqui um suporte de torre, tá, gente? Esse suporte aqui me acompanha há anos. Esse daqui é um suporte para 10 andares, tá? Isso aqui não é de acrílico, é PVC que a gente fala, né? É um plástico mais mole, né? Ó, é um plástico mais flexível. Então ele é leve e você simplesmente empilha aqui, ó, um andar no outro, até formar uma torre. Faltou o pequenininho aqui, não sei onde tá, sumiu. Aí depois você pode colocar esse suporte aqui num prato bonito, né? Num suporte legal para ficar ainda mais bonito, colocar flores aqui embaixo, enfim, aí é que tá o X da questão. Muitos alunos ainda me perguntam assim, Pri, mas quanto que cabe numa torre de 10 andares? Minha resposta é, eu não sei, não faço ideia, isso depende do seu macarrão, né? Tem gente que vai fazer o macarrão mais gordinho, que é o meu caso, tem gente que vai fazer mais magrinho, depende da espessura, né, da quantidade de recheio que você coloca no seu macarrão. Então, se você trabalha com macarrons, você vai precisar testar. Pri, como que eu faço para testar? Vou ter que fazer macarrão para essa quantidade toda? Não, vamos ser mais inteligentes do que isso, né? Você vai fazer alguns macarrons, tá? Faça aí na média de uma receita para 30, 40 macarrons e você vai testar cada andar individualmente, né? Você vai colocar aqui, em seguida aqui, aqui, você vai anotar quantos macarrons cabem em cada andar. Chegando aqui embaixo, ó, se você não conseguir preencher o andar todo, preenche só metade. Preenche só metade, se na metade cabe 10, na outra metade também cabe 10. Então, um total de 20 por andar, né? Por exemplo. Então, é importante você testar com o que você faz. Porque se você colocar na internet lá quantos macarrons cabe numa torre, você vai encontrar várias informações. E eu garanto para vocês que essas informações, elas não são válidas para todo mundo. Porque eu mesmo, quando comecei, fui atrás dessa informação e os meus macarrons, visto que eles são muito mais gordinhos, ele cabe muito menos numa torre de macarrão. Então, a primeira informação que você precisa dar para o seu cliente para você poder precificar a sua torre de macarrão é saber quantos macarrons cabem numa torre, tá? Numa torre de 8 andares, numa torre de 10 andares, numa torre de 12 andares. Você precisa ter essa informação. Segundo ponto importante é a questão da customização, né? Então, como eu falei para vocês, quem encomenda uma torre de macarrão geralmente vai querer algo mais personalizado. Então, eles vão falar assim para você: olha, fulano, eu preciso de uma torre de macarrão e as cores da festa são essas. Você faz para mim uma torre nesse padrão? E você deve responder que sim. Por que você deve responder que sim? Porque você está trabalhando com um evento. Então, se você está trabalhando com um evento, geralmente você está propondo algo exclusivo. Então, a minha opinião é que sim, é que você deve sim trabalhar com as cores customizadas que pediu o seu cliente. E tudo isso tem um valor, não é? Porque você vai estar vendendo aquilo que o cliente pediu. Ou seja, você vai estar vendendo uma exclusividade. O cliente está pedindo para você realizar um sonho naquele momento. E realizar o sonho naquele momento, né, que seja um bolo de noiva, a decoração da festa da noiva, os doces da festa da noiva, isso significa trabalhar com exclusividade, ok? E isso tem valor, isso deve ser repercutido, tá, no valor
do produto final. Terceiro ponto que muita gente me pergunta: Pri, e o suporte? O suporte, quem que paga? Eu devo incluir o valor do suporte da torre de macarrão para o meu cliente? E se o cliente achou muito caro? Aí a questão é, depende, tá? Depende. Depende do que, gente? Depende do seu cliente, da tua tipologia de cliente. Se você tem clientes que são da área do casamento, possa ter certeza que se você emprestar uma torre de macarrão, ou possa ter quase certeza, esse cliente ele não vai te devolver a torre de macarrão, porque ele vai estar ali no casamento dele, no casamento dela, festejando aquele momento, e em nenhum momento ele vai pensar em pegar a sua torre de macarrão para te devolver no outro dia, na outra semana. Então, o que eu recomendo para os meus alunos e recomendo para vocês que estão aqui nessa aula é: coloca o valor do suporte incluso no valor total, tá? No caso de casamento. A não ser que você trabalhe com cerimonialista. Cerimonialista cuida disso tudo, tá? Cerimonialista tenha essa função de pegar todos os pratos, né? Os pratos de apresentação dos doces, as decorações da festa, né? Os objetos. Então, tudo isso deve ser analisado, tá, gente? Vocês podem colocar a opção de incluir o valor no valor final da sua torre de macarrão, ou seja, incluir o valor do suporte, e o suporte ele não é tão barato assim, tá? Ou você pode ter essa opção de falar para o seu cliente que o suporte deve ser devolvido, mas muito cuidado, principalmente no mercado de casamento, tá, gente? No mercado de casamento é muito comum o suporte se perder. Então, uma das possibilidades é você pedir um calção no valor do suporte da torre de macarrão. Se a pessoa te devolver, né, em estado, num bom estado, é claro, não pode devolver quebrado ou faltando peça. Então, se o suporte for devolvido, você também devolve esse calção para a pessoa. Mas muitas vezes a pessoa vai falar assim: não, eu não quero devolver, eu não quero ter esse compromisso, e a pessoa prefere pagar. Então, é uma possibilidade também de você propor as duas opções, tá? Agora, se é uma festinha de aniversário, ali, uma festinha de batizado, a pessoa geralmente ela tá disposta a devolver aquilo para você. Mas mesmo assim, gente, deixem claro para os clientes que aquilo é um empréstimo, tá? Um empréstimo, e que deve ser cobrado um calção no momento de passar a encomenda, e que esse calção ele vai ser retornado, né, para o cliente uma vez que ele devolveu o suporte, ok? Já vi muita gente tendo problema com isso, então é super importante ter clareza com os nossos clientes, tá? Todas essas informações devem ser passadas de forma clara para não ter surpresa nenhuma, né, surpresa ruim com o cliente no final, tá? Então esse é o segundo ponto. Terceiro ponto é a questão da personalização. Então, a cada vez mais a gente está vendo uma personalização das torres de macarrons, e quando eu falo de personalização, vai além das cores, tá? Além das cores e além dos sabores. Então, a personalização pode ser, por exemplo, eu quero que o macarrão seja metalizado, eu quero as iniciais dos noivos em cada macarrão. Então, tudo isso demanda um trabalho, é um trabalho extra, é como se fosse quem trabalha com bolos. Eu não sei se tem alguém que trabalha com bolos aqui, bolos ou biscoitos decorados, né? Vocês sabem que toda demanda é uma demanda customizada, né? E com os macarrons não é diferente. Então, quanto mais o cliente te pede um tipo de customização, um tipo de personalização, maior vai ser o valor final
da sua pièce montée, da sua torre de macarrão. Então, todas essas opções, gente, devem estar muito claras no catálogo de vocês, tá? Então, tem que ter lá o valor. O valor pelo tamanho da torre, então tem que estar lá no cardápio. Torre de 8 andares, custa tanto. Torre de 9 andares, custa tanto. De 10 andares, custa tanto. Cabe tantos macarrons. E que mais que eu ia falar? Eu ia falar sobre a questão das customizações a mais, né? Cada coisa a mais que o cliente pedir, você tem que adicionar um valor a mais. Então, customização por macarrão custa tantos centavos a mais, tantos reais a mais. Não sei como que você vai cobrar, mas é importante você colocar esse tempo que você vai passar customizando cada macarrão no valor final, e isso tá claro, tá? Ou então imagina que o teu cliente ele quer uma torre onde vai ter flores, tá? Isso também é algo que está sendo muito comum, tá? O cliente que está pedindo flores, né? Intercalar flores com macarrons, enfim. Isso também pode ser uma opção, ok? Então, é importante também ter essa informação lá no seu catálogo, tá? Opção de flores, opção de topper, enfim. Tem opções também, gente, para quem faz bolo, tá? Tem umas torres de macarrons assim, onde embaixo você coloca macarrão e em cima você coloca um bolo. Fica fantástico. Quem já viu isso? Vocês já viram? Fica lindo, gente. Fica lindo, lindo, lindo. Então, precisa também pensar nessa questão de cada detalhe que você acrescenta na torre precisa também ser acrescentada no valor final. E isso está claro lá no catálogo de vocês. Outro ponto importante é a questão da responsabilidade da montagem da torre. Já comecei a ficar com sede. Eu sou aquela pessoa que toma água o dia inteiro, gente. Então, como vocês estão em casa, vocês aceitam, né, prof? Tava falando sobre a questão da responsabilidade da montagem da torre. Eu acho muito perigoso vocês entregarem os macarrons e o suporte para alguém montar a torre no lugar de vocês, tá? Já vi aluno fazendo isso. Uma aluna uma vez me enviou uma foto, assim, arrasada, porque ela enviou os macarrons, né, numa caixa separada, enviou o suporte da torre, e quando ela foi ver a foto da festa, os macarrons, eles tinham sido colocados deitados, assim, na torre, e a torre ficou horrível. E a aluna, meu Deus, olha só como que ela montou a torre de macarrão, como ficou horrível, os macarrons estavam lindos, não valorizou. Mas essa não é a culpa do cliente, né? É a culpa do confeiteiro, que não orientou ou que não foi lá fazer a montagem. Então, a minha opinião, gente, é que vocês devem ter a responsabilidade de irem até a festa, né? Até o local do evento e fazerem esse serviço de montagem, proporem esse serviço de montagem, que também deve ser cobrado. Pri, como que eu faço para cobrar a montagem? Olha, gente, sinceramente, para montar uma torre como essa no evento, é muito rápido. Em 15 minutos tá feito, tá? Montar o suporte, colocar os macarrons bonitinho ali, é bem rapidinho de fazer. Então, o que você deve considerar? A distância e o tempo de deslocamento, né? Então, se você tiver alguém aí que vai encomendar no seu bairro, talvez você não vá nem cobrar para você entregar e montar, vai oferecer esse serviço. Mas, se é do outro lado da cidade, ou é numa fazenda também longe, precisa considerar a distância e o tempo que você vai ter de deslocamento, não só para ir, mas como voltar, né? O gasto com combustível, o seu gasto com tempo.
Então, coloca lá no seu catálogo que a entrega e a montagem dependem da distância do local do evento. Por que eu tô dando todas essas informações para vocês, gente? Porque isso passa seriedade para os clientes. Clareza de informação não é excesso de informação. Então a pessoa precisa saber quanto que vai custar se ela pedir uma customização a mais, quanto que vai custar quando você for até o evento montar essa torre de macarrons, quanto que vai custar se ela pedir para você personalizar num tema específico, se você adicionar flores na sua torre. Então é importante colocar tudo isso na ponta do lápis. Mas na minha opinião, uma das coisas mais importantes a serem feitas quando você precifica uma torre de macarrão é saber quantos macarrons cabem nessa torre e saber quanto que vai custar a mais se a pessoa pedir para personalizar esses macarrons que estarão na torre, né? Sem falar da entrega e do serviço de montagem dessa torre, tá certo? Essa questão do suporte estar incluso ou não, né? Já falei. Se você está começando, você pode até colocar as duas opções, né? Primeira opção, calção, né? Você pede um calção para o teu cliente e ele te devolve a torre, né? E tem que estar claro lá nas informações que a torre deve ser devolvida em estado impecável, tá? No retorno, você retorna também esse calção. Segunda opção, porque tem gente que não quer retornar o suporte. Segunda opção é pagar pelo suporte, então apenas inclua o valor do suporte, tá certo, gente? Quem aqui que já trabalha com torre de macarrons? Vocês já trabalham com torre de macarrons ou não? Não precisa começar com uma torre grande como essa, não. Pode aqui, ó. A vantagem dessas torres aqui é que a gente consegue, ó, tirar. Então, propunha torres menorzinhas, ó. Torre pequenininha, torre de 6 andares, né? Uma torre de 5 andares. Então, tudo isso é possível. Outra opção também é trabalhar com as torres de isopor, né? Que são mais baratas. E saber também, né, qual que é a quantidade que vai em cada torre, mesmo que seja de isopor ou nessas torres de acrílico, tá certo? Mas olha, gente, conselho para vocês que estão entrando nesse mundo dos macarrons. Entrem nesse mundo de eventos. É aí que vocês vão ter uma margem de lucro imensa. Por quê? Porque vocês vão estar trabalhando com grandes quantidades, tá? Se você vender uma torre como essa daqui todo final de semana, já é uma grana muito boa que vocês vão ter no faturamento, tá? A margem de lucro é muito grande, mas a margem de lucro é grande se você não tiver perda, né? Quem trabalha com macarrão sabe. Quem trabalha com macarrão sabe do que eu tô falando, né? Pezinho torto, macarrão que estoura, a cor que não fica igual que o cliente pediu, enfim. Então é importante ter uma técnica que você consiga trabalhar com rapidez e ao mesmo tempo que você tenha constância no resultado, né? Um padrão. O seu macarrão ele precisa estar sempre daquele jeito bonito que você coloca lá no seu catálogo, né? Não pode estar troncho num dia e no outro dia tá bonito. Então tem que propor um produto impecável. Mas esse mercado, pessoal, de eventos, os doces, né, na mesa de doces cada vez mais finos, né? As pessoas estão ficando mais exigentes. O mercado da confeitaria está melhorando muito no Brasil e isso é excelente para vocês que estão entrando nesse meio. Faz alguns anos que eu comecei a trabalhar com alunos brasileiros e eu tenho visto essa evolução, não somente dos alunos, né, que se interessam cada vez mais pelo assunto da confeitaria, pelo estudo da confeitaria e pelas técnicas de base, né, da confeitaria internacional. E trazem essa confeitaria de base e abrasileiram, né, o doce através do paladar. É o que está acontecendo com os macarrons também. Então, o que eu falo que não é problema algum você trabalhar
você abrasileirar um doce francês, por exemplo, mas você faz isso não mudando técnica, você faz isso mudando o paladar. Então você pode colocar uma fruta brasileira, pode trabalhar com o maracujá, com o cajá, com o cumaru, enfim, com sabores mais do paladar brasileiro para agradar o público brasileiro, né? Para quem está em Portugal vai ser a mesma coisa, para quem está em Angola vai ser outra coisa. Então, o que é importante é vocês adaptarem também as opções de sabores para o público local, tá? Quem é do 360, do meu curso mais completo, tem um módulo lá bem legal sobre essa questão de torre, tá? Como que eu faço para saber quantos macarrons cabem na torre, como que eu faço para cobrar, enfim. Tem todas as informações lá para vocês que estão iniciando. E para quem é do Macarrons para Todos, bom, não tem esse módulo, mas pouco importa, né? Lá no Macarrons para Todos, o que é importante é que vocês aprendam a fazer os macarrons com técnica e não terem mais perdas, né? Inclusive, para quem está começando nesse mundo dos macarrons aí e não sabe, eu tenho 2 cursos de macarrons, o Macarrons para Todos e o Macarrão 360. Então, a diferença entre um curso e outro é que o Macarrons para Todos, ele vai ensinar a técnica de base, a fazer o macarrão coloridinho, bonitinho, recheado, técnica de conservação, recheio, congelamento, descongelamento, ou seja, a base que você precisa para produzir e já poder ter todas as informações para poder vender, né? Saber quanto tempo dura, como é que eu faço para congelar, descongelar, etc. Já o Macarrão 360 é o meu curso mais completo, que vai muito além dessa técnica de base, né? Lá o aluno ele aprende todos os subnichos do mundo do macarrão, porque o mundo do macarrão é imenso, né? Dá para fazer macarrão para o público vegano, que é uma confeitaria mais inclusiva. Dá para fazer outros tipos de macarrão para evento, como por exemplo os macarrões agridoce, que é uma combinação de doce com salgado. Dá para fazer a montagem de macarrão cake. Que mais que dá para fazer? Macarrão modelado, macarrão pintado à mão, macarrão metalizado, macarrão decorado com glacê real, com chocolate, enfim, tem uma infinidade de possibilidades, sem falar em todas as questões, né, de produção, produtividade, posicionamento de mercado, imagem de marca, vendas, tudo isso é o 360, então é para quem quer empreender nesse mercado dos macarrons, tá? Mas o 360, gente, tá com as inscrições fechadas. Agora, quem quer entrar, não dá para entrar, tá? Porque são poucas turmas durante o ano. Eu não deixo as vagas abertas o tempo todo, porque o acompanhamento com os alunos do 360, ele é um acompanhamento de coaching bem próximo, tá? Então, por isso que eu não consigo deixar as inscrições abertas. No caso do MPT, que é o Macarrons para Todos, eu consigo dar todo o suporte necessário, é claro, né? Mas os alunos, eles vão ter um conteúdo menor e direto ao ponto, né? Para quem quer aprender a fazer macarrão nesse primeiro momento. Quer aprender a fazer macarrão e não ter mais perdas? Entra pro MPT, começa com o MPT, tá? O Macarrons para Todos. E aí, se você se apaixonar por esse mundo dos macarrons, curtir, ver que o público tá gostando mesmo, né? Desse doce, aí da próxima vez que eu abrir uma turma do Macarrão 360, você pode migrar de um curso para o outro pagando um valor mais interessante. Então eu gosto de explicar isso porque muita gente me pergunta, né, Pri, qual que é a diferença entre os 2 cursos? Então a diferença entre os 2 cursos basicamente é conteúdo e o método de acompanhamento, beleza? Belezinha, belezinha. Então é isso, gente. Vou deixar o link para vocês aqui. Vocês que querem aprender a fazer macarrão, vou deixar aqui embaixo do vídeo, tá? Do Macarrons para Todos. Para você que curtiu a aula de hoje, tá pronta aí para precificar a sua torre de macarrão para vender, não esquece de se inscrever aqui no canal para você não perder a próxima aula e todas as próximas, tá? E não se esquece de deixar o like no vídeo aqui se você curtiu o conteúdo de hoje, que é realmente feito de todo o coração para vocês. Eu realmente trago esse conteúdo para vocês aqui de coração, gente, sem pedir nada para vocês, sem cobrar um centavo. Então, se você puder pelo menos dar um likezinho, apertar aqui, ó,
no botãozinho que faz assim, o joinha, aperta, porque isso ajuda o YouTube a impulsionar esse vídeo aqui para outras pessoas, tá? Isso me ajuda. É super importante aqui que eu tenha o reconhecimento de vocês e não custa um centavo para vocês apertarem no like aqui, tá bom, gente? Então a gente se vê amanhã, quarta-feira, lá no meu Instagram, às 10 da manhã, para quem me acompanha por lá, para quem me acompanha aqui pelo YouTube, terça-feira que vem, às 10 da manhã. Beijo para vocês, bisu, bisu, obrigada pela presença!